Como fazer devocional? Devocional talvez é uma palavra mais usada para descrever aquele momento em que um discípulo, alguém que está querendo seguir Jesus, passa tempo com Deus. Na minha comunidade de fé, a gente chama isso tempo com Deus. Então, o resto desse tempo, esse vídeo, eu vou falar usando essa palavra, tempo com Deus. Tempo com Deus é um passo essencial para a gente cultivar nosso relacionamento com Deus. É essencial para nós desenvolvermos e mantermos um relacionamento com Jesus. Eu escuto pessoas que falam, eu quero estudar a Bíblia, eu quero ser batizado, eu quero conhecer Jesus e viver por Jesus. Estudar a Bíblia, conhecer Jesus, não trata de ter um estudo bíblico cada semana, ou ter um estudo bíblico cada 15 em 15 dias. É além de o que você faz com um grupo, uma comunidade de fé, ou com um grupo de pessoas que estão estudando a Bíblia com você. Estudar a Bíblia e conhecer Jesus começa o que eu faço em casa, sozinho, quando ninguém está olhando. Estudar a Bíblia, na verdade, é para quem está interessado em conhecer Jesus, é um momento que você vai passar sozinho, estudando na sua casa, lendo a palavra de Deus. Alguém que não quer estar com Jesus diariamente, talvez não entende quanto isso é essencial para ser um seguidor de Jesus, quanto isso é o ponto principal de ser um seguidor de Jesus. Então, estudar a Bíblia não é simplesmente encontrar para fazer um estudo bíblico, mas você, na sua casa, começar a estudar a Bíblia por si só. Por que eu devo fazer um tempo com Deus? A palavra de Deus é poderosa. Talvez você nem saiba que Deus existe, ou nem acredita que Deus existe. Mas a gente, mesmo assim, pode ter tempos com Deus. Porque a palavra de Deus é tão poderosa que é útil para a sua vida. Pessoas têm usado as escrituras ao longo dos séculos, independente se eles tiveram muita fé ou não. Mas claro, a gente gostaria que as pessoas leiam as escrituras para construir sua fé. Fala o seguinte em 2 Timóteo 3, 16, 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Jesus chama a gente para uma fé que permanece na sua palavra, em João 8. Em Mateus 7, 24 a 27, ele compara um homem prudente e um homem imprudente, um homem tolo. E ele fala, qual é a diferença? É a pessoa que ouve a palavra de Deus e coloca em prática. Nós não podemos colocar em prática se a gente não está ouvindo. Então, o maior mandamento de Deus é amar Ele com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, todas as nossas forças, toda a nossa mente. Nós precisamos amar Deus com todo o nosso ser. Então, isso começa amando o que Jesus quer falar para nós, amando as escrituras e a Bíblia. Tempo com Deus é um bom começo para eu amar Deus com todo o coração. Como eu preparo meu tempo com Deus? Primeiro, escolhe um lugar silencioso, que não tem muito barulho, um lugar que você não vai ser distraído. Segundo, encontre uma mesa, um lugar confortável. Talvez você precise de um café. Eu sinto que eu tenho um encontro com o eterno, o eterno Deus quando eu estiver com café na mão. Pode começar seu tempo orando, mas na verdade, antes disso, talvez você deve respirar um pouco. Precisamos acalmar nossa mente. Tem muitas coisas que estão ocorrendo na nossa mente no dia a dia. E nesse momento, precisamos estar focados. A partir disso, você pode começar orando. E você pode orar para você encontrar com Jesus, conhecer Jesus, entender o que a palavra está falando. Se você nem acredita que Deus existe, você pode orar para a palavra ser útil na sua vida. Quinto passo, começa a ler. Começa a ler. Vê o que chama a sua atenção, vê o que é interessante. Sexto passo, escreve num caderno. John Piper diz que as pessoas que mais entendem a Bíblia são as pessoas que estudam a Bíblia, leem a Bíblia com caneta na mão e caderno aberto. E ele é uma das pessoas mais profundas, um dos teólogos mais profundos que eu conheço. Escreve num caderno. Esse tempo que a gente passa lendo, a gente pode escrever nossos pensamentos, o que vem na mente, o que chama a atenção. Quando a gente tiver uma caneta na mão e aí a gente estiver lendo, a gente vai ver coisas que Deus quer falar conosco. E aí a gente pode anotar essas coisas e lembrar como Deus está falando conosco. Que horas eu devo fazer meu tempo com Deus? Eu acho de manhã. Porque eu acho que é uma oportunidade de você acordar pensando, seus primeiros pensamentos sendo sobre Deus. Você não vai ser levado pelos compromissos do dia a dia. Talvez ao longo do dia você pode aplicar o que você leu. Então talvez surjam situações, isso sempre acontece comigo, surgem situações que eu falo, nossa, isso tem exatamente a ver o que eu li no meu tempo com Deus hoje. Alguns de nós ficamos muito cansados de manhã.
Então talvez a gente vai tentar de noite. Só tenha cuidado, porque às vezes a gente tem compromissos mais tarde de noite e podemos ficar cansado e a gente acaba dando o que sobra para Deus. Alguns de nós, talvez, nós ficamos cansados de noite, porque a gente trabalhou, a gente foi para a escola, a gente encontrou com pessoas. É importante lembrar que nosso tempo com Deus deve ser feito com algum zelo, para a gente ter um momento especial com o nosso Deus. Então, essa razão que eu acho que, para muitos de nós, colocar de manhã tem a maior chance de a gente não chegar ao nosso tempo com Deus exausto. Qual livro da Bíblia para começar a estudar? Bom, se você nunca leu a Bíblia, não comece pelo Gênesis. Pelo amor de Deus, você vai ficar muito confuso. Começam com João. João é um evangelho, tem os cartas de João, mas tem um evangelho de João em que tem muitos dos ensinamentos de Jesus e interações que ele tem com outras pessoas. Se você já leu João, já vai para Lucas. Se você já leu um outro evangelho, além de João ou Lucas, você pode ir para Atos e depois para as cartas de Paulo. Qual deve ser a duração do seu tempo com Deus? Bom, eu diria uns 20 minutos, porque você vai respirar, orar um pouco antes, passar um tempo, uns 15 minutos lendo, depois pensando como aplicar em orar depois. Então, eu imagino uns 15, 20 minutos, você consegue fazer tudo isso. Claro, eu acho que ao longo do tempo, você vai ver que isso é incrível, passar tempo com Deus. Então você provavelmente vai aumentando quanto tempo você vai passar. Mas no começo com um pouco de tempo, uns 15, 20 minutos, aí você vai crescendo. Terminando, nosso tempo com Deus é um ótimo momento a gente cultivar nosso relacionamento com Jesus. Na escritura de Jeremias 29 fala que Deus tem planos maravilhosos para o seu povo. Eu acredito que Deus tem planos incríveis para você. Basta você abrir a Bíblia e começar a ver quantos são as promessas maravilhosas de Deus. Mas também em Jeremias 29 fala sobre a importância a gente buscar Ele de todo o coração. Tempo com Deus, esse momento é um momento ótimo para a gente encontrar com o nosso Deus e achar forças para construir um relacionamento com Jesus.